Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E eu gostaria de saber se você já se perguntou o que o incêndio ocorrido ontem na Catedral de Notre-Dame, em Paris, pode ter a ver com a Carta sobre a Diversidade Cultural publicada pela Unesco em 2001. Você se perguntou? De fato, a Unesco é o órgão da ONU que cuidaria supostamente do patrimônio, né, do patrimônio cultural da humanidade. A questão é que este órgão internacional publicou uma carta em 2001 comprometendo-se com a salvaguarda sistemática da diversidade cultural, que, segundo a Unesco, é uma missão absolutamente ligada à defesa dos direitos humanos, né? O problema é que quando a gente lê essa carta, que foi aí publicada em 2001, então aí é um documento antigo, de quase 20 anos, quando a gente lê essa carta, a gente percebe uma série de contradições. E de onde vem essas contradições? Do fato de que a carta exprime um compromisso universal, sendo que os valores que inspiram a redação dessa carta, eles não são exatamente universais, são os valores iluministas. E os valores iluministas, especificamente, tal como foram enunciados por Immanuel Kant, em sua filosofia moral, que exprime, por sua vez, de forma mais clara, a laicização da cultura. Mas o que foi a laicização da cultura? A cultura do Ocidente? Simplesmente uma desvinculação entre uma série de valores caros à tradição judaico-cristã da fé em Deus. Isso foi a laicização. Ela não reinterpreta necessariamente esses valores, ela mantém esses valores, mas desvincula de seu valor transcendente, né? Então, no caso da filosofia kantiana, que é a filosofia transcendental, eu digo que quando a gente tem o ápice da laicização, porque você simplesmente, após, né, partindo do princípio que certos valores podem ser desvinculados dessa tradição específica, que é a tradição ocidental judaico-cristã, você pode transformar isso numa ideia abstrata, elevar essa ideia, imbuir essa ideia de universalidade e aplicar a toda a humanidade, né? O Kant supõe que todos os homens, por fazerem uso da inteligência de uma maneira formalmente semelhante, são capazes de dar-se leis pela razão, leis morais. Então, o Kant, ele propõe vencer o problema da imoralidade no mundo por meio de uma filosofia moral racionalista. E essa filosofia moral racionalista, que entende bem e mal, combate ao bem e o mal em termos de capacidade de dar-se leis ou não, por meio da razão, né? Essa capacidade, essa maneira, esse tipo de moralidade está por trás da Carta de 46 da ONU, né, da principal, e de todas as subsequentes, né? Agora, qual é o problema básico? Que se a gente observa a realidade e confronta o ideal kantiano de pacificação por meio de um esquema moral comum e aplicável a todos os homens que vivem em sistema de cooperação, a realidade, qual é o problema que se impõe? O problema que se impõe é que o mundo é maior do que esse desejo, esse anseio de neutralização do mal, tal como proposto pela tradição iluminista, né? A intenção é boa, mas a finalidade é impossível, é simples assim. Então você tem, de fato, uma tentativa, né, de estabelecer aí, de usar os conceitos de gênero humano, de humanidade, de entender bem e o mal não como inerentes à natureza humana, mas como registros capazes de ser vencido por uma moralidade que se enuncia por meio de conceitos abstratos, né? E o mundo é maior do que isso, tá? O bem e o mal estão presentes no mundo, e a tradição ocidental, a tradição judaico-cristã, a tradição do Ocidente, ela tem uma característica que é única, e essa característica não é necessariamente presente nas demais tradições que competem com a nossa, tá? Qual que é um elemento que ele é comum, que ele é típico do cristianismo?
Qual é o elemento? O cristianismo ele tem uma proposta gregária e universalista. Ele acolhe as pessoas vindas de diferentes tradições. Então ele tem uma tendência ao acolhimento, certo? Agora, qual que é um elemento fundamental do Islã, por exemplo? O Islã entende o judeu como um idólatra que perverteu o monoteísmo, ele interpreta o cristianismo como um desvio do monoteísmo tradicional, porque para o Islã, o fato de os cristãos adorarem Jesus Cristo e o identificarem a Deus por meio da doutrina da Trindade é um desvio, certo, do monoteísmo. E para o Islã, a única maneira de restabelecer o verdadeiro e legítimo monoteísmo é por meio do Corão, que traduz a genuína vontade de Deus. Então, dessa maneira, o Islã é uma tradição, então eu estou falando assim, um aspecto do islamismo. Qual que é esse aspecto? Qual é a visão que eles têm sobre as outras tradições? Tá? Porque isso que nos interessa saber. Todos nós que não fazemos parte da cultura islâmica temos de enfrentar de maneira realista e sem ter esse medo de parecer intolerante esse fato da realidade. Qual que é o fato da realidade? Que para os islâmicos, aqueles que não são muçulmanos são impuros, e um cristão é um coitadinho a ser convertido ao verdadeiro monoteísmo, e o judeu é um inimigo a ser combatido, tá? Isso tá ali, né? Não vou nem aqui citar o que a gente encontra no livrinho do Ayatollah Khomeini, é fácil de achar, se você quer começar a entender como funciona a cabeça dos muçulmanos e como que os seus principais líderes imbuem todos os seus participantes de missões, qual é a missão que eles se atribuem, você leia aí, eu vou deixar aqui o link na descrição para um livro só do Ayatollah Khomeini, então procure saber, certo? Então o que acontece? Quando a ONU ela traduz esse projeto universalista e de inspiração kantiana, né? E lança na esteira da sua Carta de 46 a Carta sobre a Diversidade Cultural, dizendo coisas, por exemplo, são 12 artigos, eu vou deixar no link na descrição, vocês devem ler essa carta. Vocês devem ler, preciso ler essa carta para entender por que a cultura judaico-cristã está sob ataque. Por que o Ocidente, de fato, por meio dos órgãos internacionais, ele está numa posição de fragilidade hoje. Ele não tem como se defender. Ele perdeu os seus escudos, tá? Porque você encontra nessa carta juízos desse tipo, né? Ali no artigo 2º, por exemplo, a Unesco enuncia: olha, as políticas que favorecem a inclusão e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade civil e a paz. Tá, tudo bem, de fato, mas a inclusão e participação de todos os cidadãos de que tradição? Porque se você aplica isso a cidadãos ligados aos valores da tradição do Ocidente, judaico-cristã, beleza, se aplica. Agora, isso não se aplica à cultura islâmica. Por quê? Porque se você acolhe, né, essas pessoas que entendem que a sua missão no mundo é instalar o islamismo na terra, que cristãos estão aí para ser convertidos e judeus estão aí para ser combatidos, você vai criar um caos, você não vai criar coesão social. Se você abraça essas culturas com a generosidade que é própria da tradição do cristianismo, você vai colocar o próprio cristianismo sob um risco enorme, né? Hoje, por que a Notre Dame pegou fogo? Os parisienses estão se lixando para Notre Dame. A Notre Dame, em Paris, ela é simplesmente um ponto turístico que gera receita para o governo francês. Essa é a relação do governo francês com uma série de monumentos religiosos na França. A Notre Dame é a quarta grande igreja que pega fogo na França desde janeiro, para falar só de incêndio, não estou falando aqui das depredações. Janeiro você teve fogo ali numa catedral, fevereiro em outra, março em outra, e agora aqui pertinho da Páscoa a gente tem na Notre Dame, né? Não vou aqui especular se esse incêndio foi proposital, não, pode ter sido. O que teria de novidade, né? O terrorismo é justamente um ataque direto aos maiores símbolos da nação. Que maior, assim como jogar um avião contra com método e tecnologia
acertar o coração dos Estados Unidos, é o maior ataque ao Ocidente que o Islã poderia fazer, é justamente colocar fogo, fazer arder no fogo o maior símbolo do cristianismo, que é a Notre-Dame de Paris, é justamente um ataque violento ao cerne da cultura do Ocidente, né? Então, assim, se você é muito ingênuo, você pode dizer, não, imagina, não é possível, só pode ter sido no Ocidente. Agora, se a gente entende como é que o islamismo vem demonstrando o seu anseio por combater os maiores símbolos da cultura do Ocidente, a gente percebe que, nossa, na semana da Páscoa, a Notre-Dame pega fogo, puxa vida, né? Não é uma coisa assim tão surpreendente, né? Sendo que só na França, que é o país onde os islâmicos mais avançam por causa dessa política de acolhimento ingênuo, errôneo e que é um tiro no pé da diversidade cultural. Você teve 4 grandes catedrais, Saint-Sulpice em Paris foi em março, e ali uma igreja no norte da França foi em fevereiro, e uma igreja no centro-sul da França foi em janeiro. Veja, só incêndio, 4 igrejas, né, culminando na Notre-Dame na semana da Páscoa. E aí, na carta sobre a diversidade cultural, portanto, ela abre espaço, essa obsessão por vamos abraçar, vamos agregar a todos, ela não funciona. Contradições que se vem com a missão, se atribui a missão de suplantar uma outra, tá? Um outro problema grave, uma contradição evidente que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, no artigo 5º ainda dessa carta, a Unesco enuncia: qualquer pessoa deverá poder expressar-se, criar e difundir suas obras na língua que desejar, e em particular na sua língua materna. Qualquer pessoa tem direito a uma educação e a uma formação de qualidade que respeite plenamente sua identidade cultural. Perfeito, o seu valor ocidental. Qualquer pessoa deve poder participar na vida cultural que escolha e exercer as suas próprias práticas culturais, dentro dos limites que impõem o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Qual que é o problema aqui? Quais são as práticas culturais que a gente tem no Islã? A necessidade, a missão em converter todas as pessoas ao verdadeiro monoteísmo. Então, como que essas práticas elas podem coexistir com a necessidade de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais? Não tem, certo? Então, assim, a gente tem de ser um pouco mais realista e ter um pouco mais de cuidado com a nossa tradição. A gente tem liberdade, possibilidade de ter múltiplos sistemas educativos, liberdade de expressão, a gente tem uma série de coisas que no islamismo são completamente diferentes, né? Judeus e cristãos convivem com um mínimo de respeito há muito tempo. Ah, mas você tem as brigas religiosas. Tá, quando o Estado se mete no meio. Quando o Estado diz, não, só esta vertente do cristianismo vai ser oficial, tá? Nesse ponto, as outras vertentes, obviamente, elas se rebelam, com razão, né? Exigindo o quê, porém? Exigindo que morram os católicos? Não. Que eles possam professar livremente a fé luterana, a fé calvinista, a fé presbiteriana, enfim. Não é uma exigência de aniquilar aquele que não é semelhante a você. É uma exigência de poder viver conforme a sua profissão de fé. Essa é a diferença fundamental entre tradição judaico-cristã e islamismo, tá? É um elemento que nós devemos ter em esse tomar muito cuidado com esse ostensivo apego à diversidade cultural com culturas que repudiam a tolerância, que repudiam a própria diversidade, né? Então, essa carta é um tiro no pé. Eu entrei com esse contato com esse documento em 2010 e de lá pra cá eu só tenho visto o quão contraditória ela é, né? O fato de que a gente tem em Paris uma cidade completamente dominada hoje em dia pela cultura. Que religião que se pratica em Paris e nos arredores? Se tem uma religião que é praticada em Paris e nos arredores, essa religião é o islamismo, né? Não é o catolicismo, não é nenhuma vertente do protestantismo, certo? O Islã é muito forte na França. E por quê? Justamente porque essa maneira
de entender as culturas racional e universal herdada do iluminismo, expôs a tradição judaico-cristã ao risco de ser solapada. Então, eu acho que esse incêndio foi muito triste, né? Mas ao mesmo tempo é um momento aí para os europeus levantarem antena e perceberem o que é mais importante: preservar a civilização que eles foram capazes de construir, ou, em nome de uma tolerância à diversidade, se deixarem destruir por civilizações que não estão interessadas em convivência, não estão interessadas em compreensão recíproca, e sim em instalar uma homogeneidade cultural, um império, né, sob o qual todas as diferentes pessoas devem se submeter, tá? Enfim, esse problema é super grave, mas eu acho que já passou da hora de a gente tratar ele como criancinhas com medo de achar o que os outros vão pensar da gente. Será que a cultura ocidental tem de ser jogada no lixo? Será que os nossos valores mais saudáveis têm de ser postos de lado em nome de um imperativo ético imbecil que está permitindo que os nossos maiores símbolos sejam incinerados? Pelo amor de Deus, né? Eu espero que o Brasil realmente mantenha a distância segura das orientações internacionais da ONU, porque se você ler essa carta, você percebe que todas as políticas a ser implementadas, os Estados-membros têm obrigações de respeitar. Então, eu ouço aí muitos bons liberais, né, mas um pouquinho ingênuos, dizendo que a ONU só indica, a ONU não obriga. Isso não é verdade. Não dá para dizer que a ONU não obriga políticas públicas, políticas educacionais, políticas culturais. Existe uma obrigação, um vínculo de obrigação. A palavra usada aqui é obrigação. Os estados devem, isso está escrito aqui, devem propiciar políticas sozinhos, mas respeitando a obrigação com os parâmetros internacionais. Tá? Só que se a gente continuar respeitando esses parâmetros internacionais contraditórios, imbecis e que dão um tiro no pé, daqui a pouco a gente vai ver os nossos maiores monumentos pegando fogo também. Tá? Obrigada pela companhia e até a próxima.